Nós podemos ver no Antigo Testamento vários exemplos, várias pessoas que intercediam. Podemos ver aí um exemplo clássico, né, de Samuel intercedendo pelo povo. Podemos ver aí Moisés, quando Deus chega para Moisés e diz que vai destruir o povo, Moisés disse: mas Senhor, as nações aqui em volta vão tudo olhar e dizer que o Senhor não foi capaz de colocar esse povo na terra que o Senhor prometeu para eles. O Senhor vai destruí-los? Não, Senhor, não pode. E Moisés chegou a arriscar a sua própria salvação, o seu próprio relacionamento com Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor não vai conosco, não vai nos dar o seu perdão, não vai perdoar esse povo, então risca meu nome do seu livro, porque não pode. Esse trabalhão todinho, a minha vida eu te entreguei para tirar esse povo do Egito e levá-los até a terra que o Senhor prometeu. O povo é rebelde, mas eu estou pedindo a tua graça sobre eles, o teu perdão. Se fosse por merecimento, tudo bem, deveriam morrer tudo. Mas Deus age pela graça, pelo amor, então perdoa. E veja bem que Deus aceitou. Mas Deus avisou: eu vou perdoar quem quiser e também vou condenar quem eu quiser. Agora não vou destruir o povo. Mas Deus destruiu aqueles que foram rebeldes pelo caminho. Todos foram morrendo, foram ficando pelo caminho. Só livrou 2 que foram realmente fiéis a Deus. 2 espias, né? Foram fiéis a Deus. Esses entraram na terra prometida, que foram Josué e Caleb. Os outros morreram pelo caminho durante a viagem. Então Deus diz bem claro: eu usarei de misericórdia com quem eu quiser, mas também eu lançarei o meu juízo em quem eu quiser. E avisou para Moisés: eu risco o nome de quem eu quiser. Eu é que decido se risco o nome ou não do meu livro. Então Deus foi com eles, mas o povo foi livre devido à intercessão de Moisés. Podemos ver outro exemplo como Jeremias, orando, chorando, sempre intercedendo pelo povo. Podemos ver exemplo aí de Esdras, de Neemias. Podemos ver exemplo aí de Daniel. Então são vários os homens de Deus no Antigo Testamento que intercederam, principalmente pelo povo de Israel. E se você estudar bem a oração desses homens, você vai ver que, apesar de eles serem justos, eles oravam e diziam que eram pecadores. Eles se colocavam no lugar daquele povo. Eles pegavam aí o pecado do povo sobre eles. Eles entravam no lugar do povo perante Deus e confessavam o pecado como se eles mesmos estivessem cometendo esse pecado. Pode olhar que a intercessão é desse jeito. É uma coisa interessante isso. Então, aprendemos muito com esses homens de oração no Antigo Testamento que intercederam. Sempre estavam intercedendo a favor de Israel. Então, no Novo Testamento, a intercessão continua. Temos como mestre maior Jesus Cristo, aquele que mais nos ensinou sobre intercessão. Você pode ver Jesus orando a favor de Jerusalém, a favor de pessoas, a favor de todo Israel. Então você vai ver várias orações de intercessão de Jesus e também nós vamos ver depois através dos discípulos. E nós vamos ver também exemplos de intercessão de pessoas que iam a Jesus em favor de outras pessoas, como o centurião foi a Jesus em favor do seu empregado, a mãe, né, a cananeia, fenícia ali, que foi a Jesus em favor de sua filha. Então são vários exemplos de pessoas que iam a Jesus em favor de outras pessoas. Então nós devemos sempre buscar intercessão de alguém em favor de nossos problemas, né, de nossos familiares, sempre buscando aí em Jesus a solução. Então nos dias atuais, como é a intercessão? Então nós continuamos intercedendo. Nós temos aí todo o tempo que nós tivemos disponível aí para orarmos em favor dos outros. Temos a oração na igreja, temos a oração nossa particular em nossa casa,
E temos a oração em qualquer lugar que nós estivermos. Podemos fazer a oração intercedendo por alguém ou por alguma situação, por um povo, por uma nação. Então são diversas orações de intercessão que nós devemos fazer todo dia e todo o tempo que tivermos. Então a oração de intercessão não é só um dever, é um privilégio. Já pensou? Você pode interferir. Você pode mudar o destino de uma pessoa, de uma nação, devido à sua oração de intercessão. Já pensou que coisa maravilhosa Deus te usar para livrar uma nação de um juízo, de uma catástrofe? Coisa maravilhosa isso. Por que pouca gente intercede? Porque a maioria das pessoas quer só receber, não quer dar. Mas Jesus diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E é uma coisa interessante também, a Bíblia diz que quando você planta, você colhe. Então quando você está orando pelos outros, Deus levanta também pessoas para orar por você. É assim que funciona. Então quanto mais você ora pelos outros, mais também Deus levanta pessoas para orar por você. Faça isso, lembre-se disso sempre. Nós vamos ver que Jesus ensinou isso aos discípulos, principalmente a 3 discípulos, que eram Pedro, João e Tiago, que eram mais íntimos de Jesus. E dentre eles se destacou mais João, que era mais íntimo ainda. E Jesus ensinou a eles a intercessão. Vamos ver também as características de um intercessor. Quais são as principais características, então, de um intercessor, de alguém que quer interceder, orar em favor dos outros? Então, a primeira aí é a perseverança. A segunda, altruísmo. E a terceira, a empatia, como você pode ver aí nesse quadro. Então, dentro da perseverança, o que é perseverar? É não parar, é não desistir, é continuar sempre fazendo essa intercessão. Nunca desistir, acreditar que Deus vai trazer a solução. Veja bem que muitas vezes você está intercedendo e parece que não vai acontecer nada, parece que não vai dar certo, parece que Deus não está ouvindo. Como a mulher Ciro Fenícia, por exemplo, quando Jesus disse, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela poderia desistir por aí, mas não. Ela continuou, ela perseverou, ela acreditou que ia receber a sua bênção. E recebeu. Abraão também intercedeu e insistiu com Deus em favor de Sodoma e Gomorra, porque Ló estava lá. E ele conseguiu livrar o Ló com a sua oração. Então, a oração de intercessão deve ser perseverante, não desista. Depois nós podemos ver aí também o altruísmo. O que é altruísmo? É o contrário de egoísmo. Egoísta é aquele que ora só por si próprio, ou no máximo pela sua família. Já o altruísta é aquele que sempre está querendo o bem das outras pessoas, está sempre intercedendo pelos outros. Veja bem o exemplo de Moisés, como ele era altruísta, chegou ao ponto de arriscar sua própria vida, sua própria salvação em favor do povo de Israel. Veja o exemplo de Paulo. Paulo disse, se possível, eu até perderia a minha salvação para que Israel fosse salvo. Olha só, que intercessão, seguindo o exemplo de Jesus, que deu a sua própria vida pelos pecadores, não foi por gente boa, mas por pecadores. Então o intercessor deve estar disposto a dar a sua vida pelos outros. É o amor de Deus, só o amor de Deus pode fazer isso. Nós podemos ver que Jesus, até na hora de morrer, intercedeu pelos seus acusadores, pelos ladrões que estavam aí ao seu lado. Ele se lembrou de seus discípulos, orou por eles. Então, todo o tempo Jesus estava intercedendo, dando-nos o exemplo. Depois nós podemos ver aí a empatia. Então, o que é essa empatia? É a identificação da pessoa com a outra pessoa que está sofrendo, ou com a nação que está sofrendo, com a situação de outra pessoa. Então é colocar-se no lugar de outro. Então a intercessão, ela tem que ter essas 3 coisas, senão não funciona. Tem que ser aí perseverante, nunca desistir de orar. Tem que ter aí esse altruísmo, desejo de orar pelos outros, e tem que ter a empatia,
que é se colocar no lugar de outrem, de se identificar com aquele que está necessitando de intercessão. Então, se você se colocar no lugar da pessoa que está com um problema, então você vai sentir a necessidade de orar, a necessidade de buscar solução em Deus. Então, é isso que é importante na intercessão.